dia, meus irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu também estou muito bem, muito feliz. Faz tempo que eu só vejo fotos aqui de Manápolis, olhando o status lá de irmã Aurila, irmã Ângela, e um dia chegaria a estar aqui, graças a Deus. Somos irmãos, é um prazer muito grande, agradeço de coração pela recepção. Obrigado, irmão Francisco, irmã Aurila, obrigado, irmão Rafael, irmã Máurea, enfim, todos muito obrigado. E aos irmãos aqui da congregação, muito obrigado, viu, por nos receber tão bem. Tá muito quente aí. E agradeço de coração por essa oportunidade, que o nosso Deus seja louvado, que Ele fale grandemente também no nosso coração nessa manhã. Já estou sendo, de verdade, já estou sendo muito abençoado, estando aqui. Aqui não é mais Manaus, né? Aqui é Manápolis. Isso, desde Manaus, como estou sendo muito abençoado. Comecei na casa de irmão Borges e a irmã Miriam. As bênçãos começaram por lá e está se estendendo. Graças a Deus, nosso coração agradece. Muito feliz em ver essas crianças aqui, que bênção. E eu queria saber o seguinte: fala um corinho aí de criança que vocês, acho que é mais fácil eu falar. Vocês conhecem aquele corinho da formiguinha, corta a folha e carrega, não? Sim. Conhece? Então bora fazer uma dupla agora. Eu vou tentar tocar aqui nessa gaita e vocês cantam aí, tá certo? Sim ou não? Tá certo. Alguém disse aí que tá certo. Tá certo. A formiguinha corta a Aí, folha. apresinho tudo mesmo. Corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Veja o que me... Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Veja que mistério curioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. O tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Amém, muito bem. Perdão meu erro aqui, conheço uma diferente um pouquinho. Aliás, antes eu tenho algo para entregar aqui. Todas sabem isso. Mas o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer um barco. Vamos fazer um barco e vamos deixar esse barco quietinho para o final da nossa lição. Alguém já sabe fazer um barco aqui de papel? Aí, tem que desenrolar. Então, quem já sabe pode fazer. Quem não, vamos comigo aqui. Pega a folha no meio, por favor, e dobra certinho. Ponta com ponta. Se alguma criança quiser de ajuda aí, alguém grande, por favor, se aproxima. Dobrou no meio certinho, muito bem. Agora pega aqui uma ponta dessa e vai bem ao meio. Eu vou mostrar já a vocês como é. Carpinteiro já vai no marceneiro. Aí depois que dobrou as duas pontas, pega essa abazinha, sobe aqui. Já que ficou assim, aí coloca a cabeça para baixo, abre aqui o meio, puxa assim, faz um chapéu de soldado, aí cabeça para baixo. E aqui faz isso. Transforma num balão agora. Transformando no balão. Aí, fica aí. Depois você transforma no balão, pega essa ponta de cima aqui. E dobra. Tomara que dê certo esse barco. 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade nessa manhã de estar com nossos irmãos amados aqui. Nós temos aqui esse verso que nós acabamos de ler, essas palavras ditas pelo rei, depois de um acontecimento maravilhoso, onde Daniel nos dá um exemplo muito grande de fé e de confiança em Deus. Daniel, juntamente com os seus outros amigos judeus, jovens também, eles haviam sido levados presos para a Babilônia, onde reinava nesta ocasião Nabucodonosor. Dentre jovens que se destacaram, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque Deus, na verdade, os capacitara. E dentre os quatro, Daniel se destacava pela mesma razão, porque Deus o capacitava de tal maneira. E nesses primeiros capítulos, muita coisa acontece. Eu digo, os primeiros capítulos do livro de Daniel, muita coisa acontece. Passa o período de Nabucodonosor, vem o seu filho Belsazar, e a Babilônia passa a ser liderada pelo rei Dario. No reinado de Dario, Daniel foi um dos presidentes, uma posição muito importante, e mais uma vez Daniel ia se destacando. Mas Daniel ia se destacando por causa do Deus de Daniel. Era Deus quem abençoava Daniel, era Deus quem capacitava muito a Daniel, de modo que quando um certo dia os outros presidentes e os demais príncipes se levantaram contra Daniel, que era um servo muito fiel de Deus, e eles tramaram, olha, vamos ter que fazer alguma coisa para a gente pegar esse Daniel. A gente não vê nenhuma falha nele, mas vamos ter que pegar, achar na própria lei do Deus dele, para que no final ele seja prejudicado. A intenção era essa: prejudicar, acabar com a vida de Daniel. Nós também, como filhos de Deus, nós sabemos que existem pessoas que querem atrapalhar nossa vida com Deus. Existem pessoas que aparecem e com inveja e por ficarem às vezes também muito usadas pelo inimigo, se levantam para querer nos fazer parar na vida cristã, na nossa caminhada com Deus. Mas se nós agirmos como agiu Daniel, nós também venceremos como venceu Daniel. Porque Daniel, ele sempre confiava em Deus. E que lições nós aprendemos com Daniel diante da armação daqueles seus companheiros de trabalho? Eles, aqui no capítulo 6 de Daniel, deixa eu voltar aqui, o vento levou me ressurgiu, mas eu já volto aqui. Muito bem, você está de parabéns, então. Capítulo 6 diz assim, no versículo 1, e pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três presidentes, pelos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Aqui no versículo 4 diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel, ele era fiel, a Bíblia diz, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei, Dario vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado onde? Na forma. Muito bem, turma. Na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina um edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição.
Ou seja, por um período de 30 dias, ninguém, qualquer pessoa que fosse pega orando, fazendo um pedido a qualquer outro Deus, senão ao rei Nabucodonosor ou a qualquer outro homem, seria lançado na cova dos leões. E agora, Daniel, que era fiel, esse jovem de Deus, ele ficou sabendo dessa notícia aí, dessa nova lei. E quando Daniel soube dessa nova lei, quais foram as suas atitudes? Nós ficamos esse período do ano passado, foi muito tenso, porque isso aí é de decreto, né? E vai fechando, e vai fechando, e vai isso, foi difícil demais. E a gente, as igrejas fechamos até os templos, mas a igreja continuou em atividade, em oração. Quem tinha acesso à internet fez as transmissões online, mas a gente não parou, só fechamos o templo por um período. Mas foi muito difícil para Deus. Mas aqui, irmãos, a proibição é até de orar mesmo. Mas os inimigos de Daniel sabiam que Daniel não ficaria 30 dias sem orar. E justamente queria pegá-lo nisso aqui. Mas quais foram as atitudes de Daniel? Em primeiro lugar, versículo 10 aí, vamos lá. A parte A desse versículo diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, saiu pela rua, pegou uma lata e saiu protestando contra todo mundo. Correto, sim ou não? Não está escrito isso aí na Bíblia. Quando Daniel soube, olha o que Daniel fez. A primeira lição para a gente nessa manhã: entrou em sua casa e aí diz: ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Quando Daniel soube disso, ele, em vez de sair e protestar e causar briga, ele entrou para sua casa e foi orar. E sabia que a gente precisa aprender também, ainda mais com esse exemplo, diante das ameaças que vão surgindo na nossa vida, das nossas famílias, diante dos ataques daqueles que querem ver a nossa família se desviar do caminho do Senhor, abandonar a casa de Deus, não vir mais cultuar. Nós precisamos, quando só ficarmos sabendo de que pessoas estão querendo nos atrapalhar, a gente tem que entrar para a nossa casa, para dentro do nosso quarto. Daniel foi para a sua casa, entrou e foi orar a Deus, o Deus dos céus. O decreto dizia que no período de 30 dias, qualquer que orasse a qualquer outra pessoa, outro Deus, deveria, em outras palavras, ser morto. Daniel, ele não vai atrás dos seus colegas, dos outros príncipes e presidentes. Daniel, ele não foi atrás do rei para tirar satisfação. Daniel tão somente foi orar. Ele entra em sua casa, e na sua casa ele vai para o seu quarto secreto. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus disse assim: e tu, quando orares, faça o quê? Vamos lá, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e tu, quando orares, entra no teu quarto. Vamos lá. Fecha. Deixa Daniel aí guardadinho, que a gente volta para ele já já. Vamos para Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te viu em secreto te recompensará publicamente. É o que o Senhor Jesus ensina. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. A Bíblia nos ensina, meus irmãos queridos e amados, e crianças queridas, irmãzinhas, irmãozinhos, que nós devemos orar. E oração é intimidade com Deus. E quando fala de quarto, de casa, de quarto, ou seja, é aquele momento só você e Deus, só eu e Deus. E principalmente quando eu sei que vem lutas, que vem perseguições, eu devo entrar e orar, buscar ao Senhor com confiança. O salmista também disse assim no Salmo 55:17: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz.
3 vezes, pelo menos, ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Enquanto você ora, como é a sua oração? É aquela oração só do café com pão, é? Assim, ó Senhor Jesus, obrigado por esse pão, por esse café, em nome de Jesus, amém, acabou. Claro que a gente precisa agradecer a Deus pelo pão, pelo alimento. A gente cantou aqui pelo sol da manhã, pela chuva que cai sobre a terra, pelo que mais? Pelo ar que eu respiro. Olha quanta coisa tem para a gente agradecer a Deus. Então não pode ser aquela oração com pressa, corrida, parece que não, tem que ter aquele momento com calma para orar ao nosso Pai Celestial. E quando a gente orar, além de agradecer, a gente deve colocar todas as nossas preocupações, todos os problemas, as lutas que a gente enfrenta, tudo diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor faz o que com as orações da gente? Ele ouve. E Daniel sabia, Daniel confiava nesse Deus que responde às orações. E a gente precisa, em vez de procurar confusão, porque tem gente que gosta de confusão, né? Mas Daniel não gostava de confusão. Daniel entrou para casa e foi orar. Outra lição que a gente aprende aqui também é que Daniel, quando soube daquela notícia, ele não se intimidou, não ficou com medo daqueles decretos. Daniel, o decreto dizia que era para ele, que ele tinha que orar ou tinha que parar de orar a Deus? Parar. E ele parou? Não. Ele foi justamente fazer o que eles tinham, o contrário. Sabe o que é isso, irmãos? Daniel não ficou com medo, Daniel preferiu obedecer a Deus. E ele justamente foi orar. Ele não mudou a sua rotina. Ele já orava 3 vezes ao dia, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Isso é confiança em Deus. E tem horas que a gente fica em situações difíceis assim, o que é que eu faço? A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A gente respeita as nossas autoridades. A Bíblia fala que tem que respeitar, mas se as ordens das autoridades vão contra a palavra de Deus, aí agora o que a gente faz? Obedece às autoridades ou obedece a Deus? A Deus. E deixa nas mãos de Deus, porque Deus vai agir. A gente só ora, obedece e deixa que Deus vai agir. E eu acho interessante que no versículo 10, olha como Daniel fazia. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aí diz, e 3 vezes no dia, olha como era que ele orava, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. É tão bom dizer, graças a Deus, como está tudo bem, não? Tomei café hoje, graças a Deus. Trabalhei hoje, graças a Deus. Não é? Fui para a escola, fiz a prova, tirei nota 10, graças a Deus. Foi o quê? Fui almoçar, comida gostosa, comi tudo, lambi o prato, graças a Deus. Não é bom? Mas e quando as coisas estão difíceis? Eita, aí nem todo mundo dá graças a Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses? Vamos ver lá? 1 Tessalonicenses, lá quase no final da Bíblia, capítulo 5. Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo é tudo. É para dar graças em tudo, até quando as coisas estão dando errado, pastor. É para dar graças a Deus. Mas eu fui para a escola e fiz a prova e tirei nota baixa. Graças a Deus. Eu estava indo para a escola, a sandália quebrou, o chinelo quebrou. Graças a Deus que tua sandália não foi dentro do pé, tá bom? Cheguei em casa, mãe, o que é a comida hoje? Hoje é macarrão e um ovinho frito. Não. Graças a Deus. Daniel, quando soube que a coisa estava pegando lá fora, ele foi orar de joelhos. E sabe o que quer dizer isso? Ele se humilhou diante de Deus. E deu graças a Deus por tudo.
E a gente precisa aprender a dar graças a Deus por tudo, porque podia ser até pior. E não foi. Nós íamos para cá e foi curado nessa história do eu vi, irmão, joga para cá. E joga, eu cochilei, tomava um sujo assim, vamos embora. Mas em tudo, dai graças, não caímos no buraco, não furou pneu. E se furasse pneu, a gente está vivo, graças a Deus, não. A gente precisa, como o Daniel, dar graças a Deus por tudo, porque Deus é bom. Mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus continua sendo bom. E por ser bom, Deus está cuidando da gente. Deus sabe o que está fazendo. E Daniel, volto a dizer, não ficou com medo não. Foi orar, humilhado, deu graças a Deus por tudo. Não mudou a rotina dele. Não mudou a rotina dele. Se algum dia alguém disser para a gente, olha, os crentes agora não vão poder mais orar, nós não vamos obedecer, porque Deus diz que é para a gente orar. E a gente entra no nosso quarto, nossa casa, e humilhados coloca diante de Deus as nossas necessidades. Daniel, ele era fiel, e o fiel continua fiel. Mesmo com tudo pegando fogo, o fiel permanece. Nada pega Deus de surpresa, a gente até que sim. Muitas situações surgem assim, a gente fica, meu Deus, não esperava por isso. Mas vamos lembrar de uma coisa: Deus não foi pego de surpresa, não. Deus sabe de todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, verso 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amamos a Deus, amém? Amém. Então tudo coopera para o nosso bem. Deus sabe de tudo. Deus sabe que não deu certo. Vamos dar graças a Deus. Juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Tudo que eles queriam, mas na mente deles era para o bem ou para o mal de Daniel? Para o mal. Não sabendo ele que Daniel estava fazendo isso para o bem dele. Mas os inimigos dele, os adversários, estavam de olho, querendo, na ideia deles, pegar Daniel numa falha. Olha ainda o que diz a palavra de Deus. Capítulo 6, versos 22 e 23 agora. Verso 22, verso 23. 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, daqui a pouco eu leio 23. Sabe o que nos chama a atenção? Outra atitude de Daniel é que Daniel, ele permaneceu confiante e em paz. Sabe por quê? Porque quando os homens foram lá e em paz, mas já o rei perdeu o sono, o rei ficou preocupado. O rei sabia que Daniel, ele era inocente. Daniel não merecia aquele castigo. Mas Daniel permaneceu confiante e em paz. Sabe, minha gente, é o que a gente precisa fazer também. Por mais difícil que sejam as situações, as lutas, as dificuldades, obrigado, meu irmão. Por mais que sejam difíceis, se a sua consciência está em paz com Deus, o irmão sabe, a irmã sabe, que não pecou contra Deus, permaneça confiante e em paz que Deus vai agir. Deus é justo. Amém? Amém. Deus é justo. O homem é injusto. A justiça do homem falha, mas de Deus não. Daniel sabia, ele disse: eu não pequei contra o rei e nem pequei contra Deus. Eu sou inocente, então eu fico em paz. Mas quem perdeu o sono, quem perdeu o sono foi o rei. O rei ficou preocupadíssimo. Deus permitiu levá-lo até a cova dos leões. Interessante isso. Deus podia não deixar nem que levasse Daniel para a cova? Podia. Mas Deus deixou. Deus Vem cá, permitiu. Vai lá, leva. Lançaram Daniel dentro da cova, colocaram uma pedra na porta lá da cova. Tá, tampou. Tá lá, Daniel, cheio de leões. E agora? Os príncipes, os governadores deviam estar lá. Agora! Nós vencemos essa! Pegamos esse Daniel! Ô, coitado dele. Quando tu vai vir cá?
Deus é justo, Deus é bom. E a gente volta aqui para a palavra de Deus. E olha o que diz o versículo 23, capítulo 6 agora, versículo 22 e 23. Quando o rei chegou chamando por Daniel, versículo 21, então Daniel falou, deixa eu ler o 20 para entender melhor. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, o rei já achando que Daniel tinha sido estraçalhado. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou o quê? Muito bem, para que não me fizessem dano. Olha agora o motivo, ele diz, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus é justo. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Mas nem um arranhãozinho. Fiquem quietinhos lá. Tá? Amém. Isso aí. Nenhum poderoso. Lá na conferência a gente está falando a divisa. O que é impossível ao homem, para Deus é possível. Deus pode livrar. Às vezes ele permite a coisa apertar mais, apertar, mas ele está ali. Ele podia não ter deixado lançar nem Daniel na cova, mas ele deixou jogar na cova, porque depois a bênção ia ser até maior. Saiu Daniel alegre, o rei ficou alegre. E vamos ver o final desta história. Verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ó, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e eles ligalharam todos os ossos. Já pensou? Ou seja, quem plantou o mal, o que é que fez? Colheu mal. Colheu mal. Quem cavou a cova, caiu na cova que cavou. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Deus é justo. Deus não vai fazer injustiça com ninguém. Aqueles homens planejaram o mal contra Daniel e o mal virou-se contra eles. Eles e todos os seus. Deus castigou. Deus puniu aqueles homens. Eles estavam ainda chegando na boquinha. Acabou com tudo. Ninguém pode brincar com Deus, porque Deus é Deus. Vamos levar sempre Deus a sério. Daniel era um crente fiel. E quando nós somos fiéis, Deus nos honra. Pega o seu barquinho, por favor. Pega o barquinho. Oi, seu barquinho está dentro. Muito bem. A nossa vida cristã é como se fosse uma embarcação. A igreja aqui em Manápolis é como se fosse um barco, num certo sentido. Estamos todos aqui dentro, estamos servindo ao Senhor. E é claro que muitas vezes, quando a gente fala vamos na igreja, durante essa nossa jornada aqui, muitas vezes vão vir os ventos fortes, não vem? Sim. Os ventos contrários. E o que é que esse vento faz com o barco? Balanço. E vocês entendem mais do que eu, que pegando esses rios aí, uma vez que fui para Juruá, eita medo, meu Deus. Eu nunca vi tanta água em minha vida. Dormia, quer dizer, nem dormia. Com medo. Quando vem de lá de Juruá para cá, viemos daquele barco gigante. E eles disseram assim, a gente dormia na suíte, mas deixa a portinha aberta. Eu disse, olha boneca que é minha esposa, fica dormindo você, eu fico vigiando a porta.
O colete já ficava em cima da cama, qualquer coisa a gente veste aqui. E quando eu vim pra cá, tinha um irmão na Bahia que falou assim, pastor, mas pastor, se o senhor cair naquele rio lá só tem piranha. Então isso aí não é pra preocupar a gente não? A gente não sabe nadar. Mas tinha passava outro barco gigante do lado, o navio fazia assim, meu Jesus, segura nós aqui. Quando o vento vem muito forte, a coisa é tensa, né não? É assim também na nossa vida cristã. Mas quando o vento vem, o barco faz isso, faz aquilo, a gente precisa permanecer confiante em Deus. Cada um de nós tem responsabilidade diante de Deus. Deus quer que todo mundo aqui, ó, Ítalo, Miguel, Daniele, seu nome? Maria Manuele, seu nome? Yara. Iane. Gabriel. Ariel. Tereza. Euclides. Seu nome como é, princesinha? Rafinha. Ilquias. Marcelo. Cristiano. Azaf. Guilherme. Lucivalda. Edson. Valmir. José, nome do meu sogro. Suzana. Isadora. Sim. Sônia, vamos chamar daqui. Ô, Antônio, vai na pessoa daqui. Henrique, Francinete, Borges, Miriam. Não é Francinete, não? Franciete, perdão, Franciete. Paloma, Lucas, Alciete, Francisco, Rafael, Maura e eu também. Todos nós temos responsabilidade diante de Deus. A nossa igreja é como se fosse esse barco, a gente tem que estar todo mundo junto. Pega esse pedacinho aqui, ó, alinhadinho aqui, bem retinho aqui com essa ponta aqui. A gente dobra aqui, dobra essa outra pontinha aqui. Estão vendo? Aqui a gente pode rasgar essa pontinha do lado, para ficar retinho assim. Pega, vira assim outra pontinha, rasga também. Dá um biquinho aqui aí, está se transformando, hein? Cortaram as laterais, dobradinha aqui. Agora pega esse biquinho aqui na cabeça e rasga também. Cortou o biquinho. Agora vamos desdobrando aqui com calma. Desdobrando. Olha, desdobrando. Ah, estão cortando daí, né? Corta o biquinho aqui agora aqui. Essa cabecinha aqui, rasga ela aí. Isso. Estamos abrindo? Agora dobradinho. Se transformou em que aqui agora? Uma camisa. Sabe o que a gente pega a direção com isso aqui? É que para a nossa embarcação, nossa igreja continuar bem, continuar firme, nossa classe aqui das crianças, a gente precisa se envolver, vestir a camisa da oração, a camisa da fidelidade, não faltar um culto, Deus permitiu, vem se embora para a igreja. A camisa da leitura da Bíblia, a camisa do envolvimento, da participação, ou seja, todo mundo junto, fardado, simbolicamente aqui falando, ou seja, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo, quer isso aqui? Remando, não pode ficar ninguém assim, não, bora todo mundo, vestindo a camisa. Isso chama-se fidelidade, e quando nós somos fiéis, diante das nossas tantas lutas, Deus honra ou não honra? Deus abençoa ou não abençoa? Porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Sim.
cansou muito, não? Não. Graças a Deus. Que era de metal. Graças a Deus, então. Isso é bom E demais. a gente dormiu na rede. Foi? E não balançava, não? Não. Eita, graças a Deus. Que viagem tranquila. Que viagem boa. Vocês conhecem aquele corinho Meu Barco é Pequeno e Grande é o Mar? Vamos cantar? Vamos ficar em pé, a gente vai encerrar essa nossa participação e vou passar a palavra para o meu irmão Rafael. Bora, Rosa, vai cantar. Cadê o... Adai. Deixa eu ver se ela vai acertar aqui. E grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Meu barco guia, ao céu ele me levará. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, por esses irmãos maravilhosos. Que o Senhor nos ajude a sermos como Daniel, ficarmos firmes, orando sempre ao Senhor, descansando o nosso coração, permanecendo confiante e em paz, porque o Senhor é bom e fiel. O Senhor nos livrará de todos os males. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.